Neologismoj en Esperanto. Panencefalito. En la komenco ne estis Esperanta vorto, sed ĝi havas sufiĉe da internacieco por fari novan vorton en Esperanto. Do ŝaftremo estas ankaŭ el la medicino kaj signifas scraping, iu tipo de malsano. Kaj tiel plu. Nur, en mia serĉado mi disvastigis formularon por ke la homoj decidu ĉu tiuj vortoj estas aŭ ne neologismoj. Kaj kelkaj vere estas neologismoj, sed kelkaj ne. Sed la plejmulto de la intervjuitoj pensis ke ĉiuj el ili estis neologismoj. Kial? Ĉar la plejmulto de la esperantistoj kredas ke neologismo estas nur vorto kun nova radiko, sed tio ne estas la vero. Ekzemple, kares nomo. Ĉi tiu estas nova vorto aŭ neologismo, sed la radiko kares kaj la radiko nomo jam ekzistis en Esperanto. Ĉu? Bone? La poŝtelefono unuvorte estas novbakita vorto, sed la radiko poŝ kaj la radiko telefono jam ekzistis en la mondo. Do estas iu tipo de neologismo. Tá bom? Do, mi credas que jam estas tempo por la demandoj, se ni haltos ĉi tie, kaj vi povos poste legi la prezentadon, ĉar ili sendos al vi pere de interreto. Ĉu? Do, mi dankas al vi pro la atento, kaj mi scias ke iom da konceptoj estas iomete tro sciencaj. Do, sed mi credas ke vi bone komprenis la plej gravajn punktojn. Dankon. Agora a gente tem tempo para fazer perguntas ou não? Começou às 10h30. 10h40. 10h40? Tá, então vamos fazer... 15 minutinhos aí, se quiser, ou quando quiser. Do, ĉi tiun parton mi faros en la Portugalo, ĉu? Ĉar la sola alilandano kiu ĉeestis jam foriris, do ni povas paroli la Portugalo, ĉu? Se quiserem fazer perguntas, comentários, esclarecimento de dúvidas. Eu tenho uma curiosidade. Você tem um filho, né? É. Quantos anos que ele tem? Ele tem 5 anos. E ele fala Esperanto? Você? Então, no começo eu tentei ensinar, né? Mas o fato de que a minha esposa não fala, ela até fez um curso, né? De um semestre, mas ela já tinha esquecido. Então, ela não falava com ele em Esperanto, só eu. E aí, quando ele começou na escola, ele começou a estranhar que ninguém falava daquele jeito, né? Aí ele, quando eu conversava com ele em Esperanto, ele falava, fala outro. O fala outro, ela fala em outra língua. Fala português, fala outro, é um... Não tem a ver com o neologismo, mas tem uma certa ligação. Eu vendo aí, estima-se que há 500 a 2.000 dinásticas esperantistas, né, falantes nativos,
eu percebi que todos os falantes nativos que eu conheci em Esperanto têm uma pronúncia muito afetada da língua do país. Você já reparou, você já tem algum estudo sobre isso? Por que o falante nativo fala pior que o falante que aprendeu Esperanto depois? Então, é uma boa observação e nem todo mundo percebe isso, mas é o seguinte, A primeira... Aqui, ó. Não necessariamente são mais fluentes que os outros esperantistas. Por quê? Eles vão sempre ser tão fluentes quanto os pais, ou quanto o pai que fala com ele em Esperanto, né? Então, se uma pessoa é um eterno comensanto, né? Eterno comensanto, e vai ensinar Esperanto para o filho, não vai dar certo, porque vai surgir muito vocabulário que ele não sabe, às vezes nem na própria língua, né? Porque eu, por exemplo, quando o meu filho estava até com 2 anos, mesmo em português eu não sabia muitas coisas da idade dele, né? E também tem a situação de que ele não vai conseguir mudar a estrutura no pensamento dele gramaticalmente se os pais ou o pai não tem aquela estrutura como parte do discurso dele, né? Mas a questão do país, né, é porque geralmente essas crianças são levadas a eventos de Esperanto que eles encontram com outras crianças do mesmo país. Então elas tendem a imitar, né? Porque, por exemplo, na Europa tem mais encontros de crianças esperantistas, né? Mas acho que os mais frequentes são naquele castelo Grésillon, né? Então, mesmo que a criança não seja da França, ela acaba pegando durante esses encontros um pouco de sotaque francês, né? Agora, tem vários professores desses eventos que já tem um nível tão alto de domínio da língua que não tem esse tipo de influência, né? Mas como eu nunca fui para nenhum desses eventos, então eu não sei se são os mesmos que dariam aula para adultos, né? Não sei. Mais perguntas? Emerson, por que esse nome é considerado neologismo, se os dois radicais já existem? Isso, mas não é a única palavra que acontece isso. Pois é. É porque eles imaginam que essa palavra não tenha sido usada no tempo lá do começo do Esperanto, né? Por exemplo, não estaria no fundamento. Né? Eu não sei se é o caso dessa... Vaca louca. Vaca louca tá aqui na lista, né? Porque foi uma coisa que apareceu assim nas notícias, né? E as pessoas começaram a falar, não tinha um termo lá no fundamento, mas elas tinham que se comunicar falando sobre aquele conceito, né? Então elas acabam criando uma nova palavra. E tem vários tipos de neologismo. Então essa pergunta é muito importante, porque o neologismo pode ser uma palavra com estrutura nova, pode ser uma palavra com radicais novos, com as duas coisas, ou com radicais antigos com um novo significado, né? E pelo que eu percebi no Esperanto, e que é uma característica comum com o alemão, por exemplo, tem muito mais neologismos que os esperantistas não consideram como neologismo, mas que são de radicais antigos sendo usados com um novo significado. Então, no alemão, não sei aqui quem já teve contato com essa língua, mas é comum você ter uma palavra de, sei lá... 1,5 metro. 1,5 metro. Então, por quê? Porque você vai juntando os pedaços, os radicais, e faz uma nova palavra, né? Isso é comum no alemão, não é uma coisa assim, fora do normal, né? E em Esperanto, em princípio, você poderia fazer isso também, mas não é feito porque a maioria dos falantes de outras línguas
não tem hábito de decifrar as palavras dessa forma. Né? Respondi? Em parte. Então vamos para a segunda parte. Mas Não, eu porque- acho que é justamente isso que falou, porque quando você junta os dois radicais, eles não têm exatamente o mesmo sentido de quando era porque- separado. Isso. Carés é carícia, né? Carinho, né? E nomo é nome. Então seria um nome de carícia, não é o que está significando ali, né? Apelido O carece nome carinhoso. seria apelido. Apelido Apelido carinhoso. carinhoso. Né? Então, mesmo que o novo significado seja parecido com a junção das duas, não é exatamente igual. Né? Mas a segunda parte. Porque o poder de aglutinação do Esperanto é semelhante ao do alemão. No alemão eu conheço alguma coisa de aglutinação. Você tem a palavra de umas 20 e tantas letras de uma vez só. E é uma nova palavra, mas os radicais já existiam. Sim, mas esse aqui é o problema, porque criou-se um mito, né, no esperantuio de que neologismo é só quando tem radicais novos. E isso não é correto em nenhuma em nenhuma linha de trabalho da linguística, né? Porque, no geral, neologismo é uma palavra nova, não importa a forma que ela é estruturada, né? Então, por exemplo, você tem vagonaro, né? No começo do Esperanto era vagonaro. Aí alguém falou, não, mas é mais fácil falar traino. Então, a palavra, por associação de ideias, trouxe um radical que também não era novo, mas, né, não tinha aparecido ainda nos dicionários, e aí passou-se a usar traino e não se usa mais vagonaro, né? Então, é uma tendência no Esperanto que os neologismos vão substituindo as palavras antigas que forem principalmente muito longas, né? Ou longas o suficiente para eles quererem economizar, né, na fala. Então, tem muitos desse tipo, né? Mas não há porquê esperantista nenhum ter medo e nem, como é que eu vou falar? Preguiça com neologismos, né? Porque são os neologismos que fazem com que qualquer língua do mundo evolua e que seja viva. Então, não existe língua que evolui sem incorporar palavras novas, né? Aí, acho que o Júnior tem esperança na área de tecnologia, né? Então, mesmo linguagem de computador, a gente, examinando o começo do uso dela com o uso moderno, você vai ver que são colocadas novas estruturas, novas raízes, entre aspas, né? Isso acontece muito, por exemplo, eu aprendi Esperanto já tem mais de 30 anos, né? Lá para os 35. Eu vejo como que ele alterou de lá para cá. Por exemplo, a palavra older, que você tinha falado, já existia esse neologismo, ele era muito restrito à poesia. Só que agora eu tô vendo pessoas usando dia a dia, né? Na prosa. Não era falado de jeito nenhum na prosa, agora é. Isso. Quem vai decidir finalmente o que vai ficar na língua são os falantes, né? Então, agora o que está pegando, para falar uma gíria de jovens, né, é o quê? A linguagem, como é que fala? Neutra, né? Linguagem de gênero. Então, nem todos os esperantistas são favoráveis à ideia de se introduzir um pronome novo, né? Então, já tem pronome arcaico, que é o contrário, que é o pronome tsi, né? Lá na poesia do começo do Esperanto, você usava tsi como tu, né? Aqui no português do Brasil Central. E hoje não se usa mais, a não ser que queira causar uma celeuma. Geralmente eu escuto com raiva. Não te bolas, o que tu quer? Isso.
Agora, esses pronomes que estão sendo sugeridos, né? Shli, como é que é o outro? Me ajuda aí, João. Tem os pronomes que estão sendo sugeridos para ser usados. Lishi. Lishi, tem Shli, tem... Ri. Ri. Ri, exatamente. Ri é o que está tendo mais aceitação. Talvez porque não pareça com nenhum dos outros, né? Mas enfim, Eu nem conheço. tem muitos jovens, principalmente jovens, né, que estão defendendo essa mudança que é estrutural. Isso, para mudar em qualquer língua, é um choque muito grande, né? Não é uma coisa que muda de um dia para outro. Então, pode ser até que venham a utilizar esses pronomes com mais frequência, mas, por enquanto, pelo menos em trabalhos acadêmicos, formais, não é aceito. Uma indicação para quem quer ficar mais atento com o Esperanto da juventude, é acompanhar o canal do YouTube da Bale. Ah, sim. Que é só jovenzinhos mesmo, então é muito legal. Já aprendi muita coisa, já atualizei muito meu Esperanto com esse canal. Mas naquele canal de vez em quando aparece umas forçadas de barra. Assim. Sim. Da natureza dos jovens. Né? Então, aliás, o nosso fundador aqui, ele era jovem quando ele lançou a língua, né? Então é isso, gente. Se não tiver mais perguntas ou comentários, muito obrigado. Meu, seria rápido.